verso 13. Verso 13. Amém? Amém. Assim diz o texto sagrado. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali em um barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Soberano Deus, graças te damos por mais uma manhã na tua presença, por mais uma noite de descanso, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sabemos que não somos merecedores de nada, mas o Senhor é um Deus bondoso, piedoso, e a graça do Senhor é derramada sobre nossas vidas todos os dias. Ó Deus, por intermédio da tua palavra, eu venho pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor venha alimentar a fome da nossa alma e a sede do nosso coração. Ó Pai, dê-nos o discernimento, Senhor, o entendimento, a compreensão da tua palavra, para que possamos sair cheios do teu Espírito nesta manhã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Conflitos interiores, irmãos. Conflitos interiores é uma coisa que precisamos, é essencial aprendermos nos lidar com esse tipo de situação. É aquilo que o seu corpo quer fazer, a sua mente te induz a fazer, mas na verdade você sabe que não deve fazer, que está errado, que não pode fazer, que o resultado não será um resultado favorável, um resultado positivo. Mas mesmo assim, resolvemos fazer, porque não sabemos lidar com os nossos conflitos interiores. Uma discussão, uma chateação, um aborrecimento, nos faz muitas das vezes tomar decisões precipitadas, a qual no calor da emoção, a qual na hora que os nervos estão à flor da pele, nós não conseguimos controlar os nossos impulsos. E os nossos impulsos nos impulsionam sempre a tomar a escolha errada, a cometer as atitudes erradas. Conflitos interiores, às vezes eles são favoráveis. Às vezes Jesus começou a trabalhar nas nossas vidas. Às vezes Jesus abriu uma porta de emprego e a gente já acha que está tudo resolvido. Às vezes Jesus, pela sua misericórdia, pela sua graça, enquanto estamos aqui, vai lá no seio do nosso lar, no meio da nossa família, e começa a organizar algumas coisas. E as pessoas que não queriam olhar para a nossa cara começam a sentir o desejo de perdoar. E aí a esposa vem, o filho vem. E nisso o ego do homem se manifesta dentro dele. E aí ele já não é a mesma pessoa. Ele já não conversa com você com a mesma humildade. Ele acha que o problema dele está resolvido. Isso é um conflito interior, é uma doença que tem dentro dele e ele não consegue lidar com esse tipo de situação. Nós, na maioria das vezes, não conseguimos lidar com esses tipos de situações.
nem quando o conflito interior é favorável ou desfavorável. No versículo que nós lemos, no versículo 13, Jesus tinha acabado de receber uma notícia, e uma notícia muito triste, e uma notícia muito desfavorável. No capítulo 14, Herodes, o tetrarca da época, o rei da época, tinha acabado de autorizar decepar a cabeça de João Batista, primo de Jesus. Os discípulos de João tinham acabado de sepultá-lo e tinha ido até Jesus. E no verso 9, no verso 10, os discípulos chegam até Jesus e dizem, e mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida em um prato e dada à jovem, e ela a levou para sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram dar a notícia e anunciaram isso a Jesus. E aí o verso 13 que nós lemos diz que Jesus, ele ouve essa notícia. Jesus era primo de João, de diferença de 3 meses. Jesus era aquele que, quando Maria estava com 3 meses de gestação, Isabel estava com 6. E quando as duas se encontraram, no ventre teve um contato, um relacionamento entre João e Jesus. João era aquele que estava vindo para anunciar a chegada de Jesus como o Messias, como o Salvador. João começou a obra, a chamar o povo ao arrependimento. João começou a pregar aquele que ia vir depois dele, que ia ser muito maior do que ele não seria digno de calçar a sandália de seus pés, e que ele naquele momento estaria batizando as pessoas com água para o arrependimento, até que Jesus viesse e batizasse com o Espírito Santo. Tinha um relacionamento, tinha um propósito de Deus, e por um capricho de uma mulher pecadora, por um capricho de uma mulher adúltera, ela pede a morte de João. O rei Herodes, bem sabendo disso, ele preferiu apenas prender, porque João tinha já uma grande legião de seguidores. E a morte de João podia causar divisão no povo. E Herodes, como rei, como tetrarca da época, poderia não ser bem visto pela metade do seu povo. Então ele preferiu a não matar a João. Mas uma pessoa de coração impuro, uma pessoa que não consegue liberar perdão, uma pessoa que o coração dela carrega sentimentos ruins, como rancor, ódio, mágoa, sentimento de vingança. Uma pessoa que carrega isso dentro de si, irmãos, ela nunca vai estar preparada para fazer o bem. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Herodias tinha o coração cheio de vingança, e ela só pensava em se vingar de João. Até o momento que ela aproveita a situação, e ela aproveita a situação no dia do aniversário de Herodes, a qual ele está dando uma grande festa. Herodias tem uma bela filha por nome de Salomé, e ela fala: você vai se vestir
linda e bela, e vai dançar para o rei. Eu tenho certeza que quando ele estiver bastante embriagado, ele vai ficar muito satisfeito com o que ele vai ver. E ele vai te oferecer alguma coisa. E quando ele te oferecer algo, você pede a cabeça de João. E assim é o combinado entre elas. E no meio da festa, entra a jovem Salomé dançando. E ela seduz e ela prende o olhar de Herodes sobre ela. E quando ela termina o seu show, o rei está tão fascinado que o rei olha para ela e fala: pede tudo o que você quiser. Se agora você pedir a metade do meu reino, eu te dou ele. E Salomé olha para Herodes e diz: eu quero a cabeça de João Batista em uma bandeja. Como Herodes tinha feito uma promessa sobre juramento, ele se viu em uma situação a qual ele não poderia voltar atrás daquela decisão. Ele oferece a metade de um reino. Ele oferece a metade das riquezas de um rei, a metade dos palácios de um rei, das casas de um rei, da liderança de um povo de um rei. E o que ele oferece não é coisa pouca, mas quem é podre por dentro, quem guarda sentimentos rancorosos de vingança, sentimentos maliciosos dentro de si, trocam grandes coisas por coisas pequenas, trocam coisas grandes da parte de Deus por coisas pequenas sem valor nenhum. Quando ela pega aquela bandeja com a cabeça de um homem decepado em suas mãos, ela entrega aquilo para sua mãe. Salomé, a partir dali, nunca mais é a mesma. Quem era para ser dona da metade de um reino, passa a viver nas ruas como uma maluca, atormentada, porque não souberam lidar com seus conflitos interiores. Quando João Batista pregou a verdade e falou que Herodes e Herodíades viviam em adultério, porque Herodíades era a mulher do irmão de Herodes e não dele. Eles não souberam se arrepender. Eles não souberam lidar com a situação e consertar o pecado, se arrepender do pecado e pronto, vida que segue. Eles fizeram essa grande trama. E quando os discípulos de João terminam de sepultá-lo, eles vão até Jesus e dão a notícia. E aí o texto que a gente leu diz que Jesus ele entra no barco e ele se retira para um lugar distante, apartado, deserto. Ele se afasta de tudo e de todos, porque ele sabia que ele precisaria digerir aquela má notícia, que deve ter causado muitos conflitos dentro dele, mesmo ele sendo 100% Deus, mas ele estava em um corpo 100% humano como nós, sujeito às mesmas tentações que nós, sujeito às mesmas tristezas que nós, sujeito a ser levado às mesmas falhas que nós, mas ele resolveu se afastar e lidar com seus conflitos interiores. Esse é o tempo que eu e você estamos tendo aqui. Por que estamos retirados da nossa casa, do nosso bairro? Por que precisamos estar em um lugar longe?
de tudo e de todos. Tem hora que paramos para pensar e fala, tem necessidade disso? Por que 9 meses? Porque eu precisei vir para cá. O processo de aceitação não é um processo fácil. Mas nós precisamos nos afastar. Porque nós já não estávamos sabendo lidar com os nossos conflitos interiores. E os nossos conflitos interiores estavam fazendo nós tomar repetitivamente escolhas e decisões erradas e ruins, a qual já não estava mais prejudicando não apenas a nós mesmos, mas sim todos aqueles que estavam à nossa volta. Era necessário que o ministério de João se encerrasse. Jesus sabia que era necessário que o ministério de João terminasse, para que o dele começasse, para que não houvesse divisão. Porque muitos acreditavam que João era o enviado de Deus. João já tinha muitos seguidores. Só que Jesus, por amá-lo como um familiar bem próximo, Jesus, por amá-lo, por ser um homem de Deus muito honrado, a qual em outro texto Jesus vai dizer, não houve profeta maior do que João nas Escrituras Sagradas. Não houve. Não teve Moisés, não teve Elias, não teve ninguém. Abaixo de Jesus, Jesus considera João Batista como o maior profeta. Porque depois de um período de 420 anos que Deus nunca mais usou ninguém na face da terra para transmitir uma palavra do céu, João vem no deserto, anunciando o arrependimento, anunciando a chegada de Jesus Cristo, com humildade, nunca querendo ser reconhecido, mas pelo contrário, fazer com que o nome de Cristo Jesus fosse reconhecido. Então Jesus se afasta, porque aquela notícia causou dor para ele. E ele sabia que ele precisava, a partir daquele momento, a partir daquela notícia, ele precisaria começar o seu ministério. Ele precisaria cuidar de pessoas. Ele precisaria resolver conflitos de pessoas. Ele precisaria ajudar pessoas. Ele precisaria estar concentrado, ele precisaria estar tão somente entregue no propósito a qual ele veio a este mundo cumprir, a vontade de Deus Pai, que era levar o homem de novo à salvação. E o texto não diz quanto tempo Jesus se retirou, mas ele ficou o tempo suficiente para que quando ele voltasse, ele começasse a realizar uma grande obra. A palavra diz que quando Jesus voltou, já tinha uma grande multidão esperando por ele. E aquele sentimento de dor, e aquele sentimento de luta, de luto, aquele sentimento já tinha sido curado. Porque quando Jesus vê a multidão esperando por ele, no verso 14 vai dizer que Jesus, ele olha para aquela multidão e ele olha para ela com íntima compaixão. Todo sentimento ruim tinha sido tratado, tinha sido curado. E é isso que nós precisamos fazer. Ficar um tempo aqui sem usar droga é fácil. Quantos já ficaram? 9 meses, 1 ano?
5 anos, 6 anos, como eu fiquei, e depois caí. Se os conflitos interiores não tiver resolvido, vai chegar uma hora que o inimigo ele vai vir botar o dedo na sua ferida. Satanás ele não tem pressa. Ó que eu 6 anos, eu já nem lembrava mais que gosto tinha, que prazer tinha. Até porque lá na minha juventude eu não usei grandes quantidades de droga. Foi um período rápido. Mas ficou isso dentro de mim não consertado. Ficou esse conflito mal resolvido. E quando eu cheguei bem lá na frente, que eu comecei a ter conflitos dentro do casamento, do nada, olha a ideia que surge. Em vez de firmar mais em Deus, em vez de firmar mais na igreja, em vez de se abrir com o meu pastor, em vez de me consagrar, em vez de jejuar, em vez de buscar refúgio em Deus, não, o inimigo me deu outra ideia. Bebida e droga. E aí tudo que já estava ficando ruim, piorou e piorou numa dimensão tão grande, que eu não fazia ideia de como o final seria ruim. Materialmente falando. O final foi eu parar dentro da casa de recuperação. E glória a Deus por isso. Hoje eu entendo que foi a misericórdia de Deus e é através da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos, porque na realidade era para me ter morrido lá fora. E uma morte com condenação eterna, uma morte sem salvação. Porque eu me lancei de uma tal maneira que nada mais me freava, nada mais me parava. Eu não ouvia mais ninguém, não teve jeito, até eu me deparar sozinho e sem nada. Mas tinha o olhar de Deus sobre a minha vida. Talvez você perdeu tudo, talvez você chegou aqui sem nada, talvez você chegou aqui com as suas emoções, com os seus conflitos interiores, todos desorganizados, tudo fora de lugar. Mas você chegou. Não era para ter chegado aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus. Deus falou, não, eu vou dar mais uma chance para ele. Eu quero usar ele. Eu quero, através da vida dele, fazer uma grande obra. E foi por isso que Jesus te trouxe até aqui, para que esse tempo você resolva todos os seus conflitos interiores, você consiga identificar e fechar todas as brechas a qual Satanás pode encontrar para tentar minar a tua vida, minar as suas emoções, minar os seus sentimentos, minar os seus pensamentos, e você possa ser sólido diante de Deus, você possa ser revestido diante de Deus. Jesus já não sentia dor do luto, Jesus se move de compaixão, Jesus começa a curar os enfermos, Jesus começa a fazer discípulos, Jesus começa a pregar a palavra, Jesus começa a fazer aquilo que ele veio fazer. Jesus veio trazer luz para o mundo, Jesus veio para trazer salvação para as pessoas. Você também tem um compromisso.
eu também tenho compromisso. Talvez não seja do mesmo tamanho, da mesma dimensão do que Jesus. Jesus veio para salvar a humanidade. Mas talvez o propósito de Deus na sua vida é salvar a sua família através de você. Ou você salvar uma alma, um colega, um amigo, ou uma pessoa aleatória que você talvez ainda nem conheça, mas o Espírito Santo vai trazê-la até você, e você vai estar bem resolvido. Você não terá conflitos interiores. Dentro de você não terá mais espaço para sentimentos e pensamentos negativos. Pelo contrário, dentro de você, você vai estar curado, você vai estar cheio do Espírito Santo. E se você salvar uma pessoa, a sua missão foi cumprida, pois a palavra de Deus diz que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro, vale mais do que o mundo todo. Jesus veio salvar toda a humanidade, mas hoje Ele conta comigo, hoje Ele conta com cada um de vocês, para nos resolver definitivamente com Ele, para nos posicionarmos diante dEle definitivamente, para não arrastarmos mais aquele jugo, aquele fardo do passado, e andarmos de cabeça erguida, resolvidos, blindados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, a qual quando alguém olhar para você e conversar com você, vai ver que tem diferença na sua vida, vai ver que você não fala mais como você falava antigamente, que você não age mais como você agia antigamente, que você é uma pessoa diferente, que as pessoas sentem prazer em se aproximar de você, porque toda vez que vai falar com você, você tem algo de Deus, você tem algo bom a oferecer, a falar, a acrescentar. Eu não sei, no meio de cada um, no nosso meio tem pessoas de todo jeito, tem pessoas que já viveram grandes experiências com Deus, e o motivo eu não sei, mas isso parou. Tem pessoas que nunca tiveram uma oportunidade de uma experiência com Deus, e agora está tendo. Só que o amor de Deus para com as nossas vidas não muda por isso, ele é igual para todos. O sol brilha para todos, as oportunidades são para todos. Nós só precisamos nos resolver com nós mesmos, porque o nosso maior inimigo é a gente mesmo. Quem mais nos coloca para baixo, quem mais nos derruba é a gente mesmo. A gente que carrega essa teoria de que foi o diabo, de que são os demônios, de que é fulano, de que é ciclano, de que é palavra de maldição, do que é isso existe? Existe. Mas se nós estamos resolvidos conosco mesmos e posicionados debaixo da poderosa mão de Deus, essas coisas já não nos atingem mais. O diabo já não pode te tocar mais. Ele não pode. Resistir a ele, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele já nem virá mais diante de ti, porque você está revestido de Deus. O que precisa estar bem em você são os seus pensamentos, é a sua mente, é um renovo de mente, igual o apóstolo Paulo diz que é necessário ter. Aquilo que quero fazer, eu não faço, que é o desejo da minha carne. E aquilo que eu não quero, é o que eu faço. Fazer a obra de Deus não é fácil. Viver o Evangelho não é tarefa fácil. Seguir a Jesus não é fácil. Até porque tem uma cruz para ser levada. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e me segue. Negar a si mesmo é uma tarefa difícil. Carregar a cruz
aumenta essa dificuldade. Mas nós conseguimos. Nós temos potencial para isso. Se Jesus falou para nós fazermos dessa maneira, é porque Ele sabe que a gente bem resolvido, conosco mesmo, e com a ajuda dEle a gente consegue. A gente consegue vencer as dificuldades. No mundo teremos aflições, mas se mantermos o bom ânimo, Jesus venceu todas as aflições desse mundo. E Ele nos ajudará a vencer as nossas aflições também, para que todo o propósito de Deus sobre as nossas vidas seja cumprido. Se hoje é o tempo do processo, está chegando o tempo do propósito, a qual as coisas vão começar a se organizar, porque você já se organizou com você mesmo. E aí logo vai chegar o tempo da promessa, a qual você vai colher o fruto de tudo aquilo que Deus prometeu para você. E eu sei que todos nós temos grandes promessas de Deus sobre as nossas vidas. E tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai entregar, Ele vai fazer, Ele vai dar, Ele vai renovar, Ele vai devolver, Ele vai nos ajudar a superar todos os obstáculos. Precisamos primeiro nos consertar conosco mesmo e nos apresentarmos diante dele. Falar: Cristo, Senhor, Jesus, eu me resolvi comigo mesmo. Eu descobri onde eu falhava, onde eu errava. Eu descobri os sentimentos que eu carregava dentro de mim, que impediam o Teu Espírito Santo de habitar em mim, de trabalhar em mim. Mas hoje eu estou resolvido. Hoje eu estou certo do que eu quero. E o que eu quero agora é fazer parte desse grande exército de Cristo, porque eu sei que o Senhor conta comigo para mim fazer a diferença no meu lar, no meu local de trabalho, na rua onde eu moro, no lugar onde eu estudo. Deus, eu sei que o Senhor precisa de mim para dar um bom testemunho, para levar a Tua palavra e para testificar que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, porque aonde todo mundo achou que eu ia morrer, o Senhor me resgatou com mão forte, restaurou a minha vida, me colocou de pé, e hoje eu tenho exemplo a dar, hoje eu tenho testemunho a mostrar, hoje eu tenho propriedade de vida para falar que o Senhor verdadeiramente é um Deus que sara, que cura, que transforma, liberta e salva. Aleluia. Que Deus abençoe o nosso dia, que Deus abençoe a vida de cada um, os sonhos e os projetos de cada um, que nós possamos ficar com essa palavra em nosso coração e não nos esquecer. Vamos resolver os nossos conflitos interiores, porque senão lá na frente ele pode ser como aquelas pequenas raposinhas, elas fazem um grande estrago e ela pode causar a nossa derrota de novo. Estamos de pé hoje, vigiamos para que não caiamos. Se estamos de pé, devemos vigiar todos os dias. Todo aquele que está de pé, a palavra diz: vigie, para que não caia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.